Sejam todos bem-vindos para o nosso canal Mundo Esotérico, abordando aí informações a respeito da espiritualidade, da metafísica, do ocultismo, esoterismo, teosofia e assuntos aí afins, né? E hoje estaremos abordando aí o último programa desta temática relacionada aí aos princípios herméticos, né? E hoje vamos trazer à baila aí o assunto o princípio de gênero. Mas antes de iniciar aí, se você não viu, né, os programas anteriores, está aqui o card acima para a verificação, né, dos outros programas relacionados a essa mesma temática. Então, vamos prosseguir aqui e o que nos diz o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, né? Então, é bem interessante, antes de entrarmos nesta questão, né, trazer aí o aspecto relacionado da própria etimologia da palavra, né, da palavra gênero, que é derivada aí de uma raiz latina que significa gerar, procriar e produzir. Então o termo sexo aí do latim sexus, gênero, é o estado de ser macho ou fêmea, né, que está relacionado a secare, que é dividir, cortar, pois daí define aí a raça humana em duas partes. Mas todavia, meus caros ouvintes, o ato de procriar nos aspectos herméticos, ela não se limita apenas como uma condição fisiológica no plano da vida orgânica, mas também aí em todos os planos superiores ao plano físico, né? Então, cientificamente, nós podemos citar aí a formação do átomo. Ele nos arremete aí à condição de uma multidão de corpúsculos, elétrons e íons que orbitam uns aos outros em grande intensidade, né? A criação do próprio átomo é justamente devido a esse agrupamento de corpúsculos, sendo os negativos, influenciados pelos positivos, né? Então os preceitos herméticos, eles identificaram o princípio masculino de gênero com o polo positivo e ao feminino com o polo negativo da eletricidade. Também, meus caros ouvintes, é importante que se diga, né, que hoje em dia está se usando de uma forma muito negativa este princípio do gênero, né, justamente porque este princípio, dentro dos aspectos herméticos, ele não tem relação alguma, né, com teorias e práticas luxuriosas, né, muitas delas perniciosas e degradantes, com muitos títulos aí fantasiosos, né, e nada tem a ver aí com a questão do princípio do gênero, né. Muitas dessas práticas, elas vêm de antigas formas do falicismo, e elas comumente tendem aí a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a própria filosofia hermética, ela sempre publicou notas severas contra esses preceitos aí que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza. E, infelizmente, até nos meios
esotéricos, né, ou esquizotéricos aí, muita gente se usa dessa máscara aí, né, justamente hoje em dia, quando nós vemos aí as famosas massagens tântricas, né, o estímulo exacerbado da sexualidade, né, levando a esse estado luxuriante, nós percebemos aí essas práticas degradantes e dos quais se ganha muito dinheiro sob a forma de sexo tântrico, né, que é um grande erro ao nosso ponto de vista em relação também aos próprios princípios herméticos. Toda essa condição do princípio do gênero, ele também está aí manifestado no aspecto tríplice do macrocosmo, né, na manifestação da própria trindade, né, divina aí, representando aí o Pai, né, o Espírito Santo na tradição cristã. Para as escolas de mistérios pode ser entendido aí como a mãe, né, e o filho, né, e o pai aí sendo o aspecto ativo, né, a mãe o aspecto passivo e o filho o aspecto neutro ou o próprio resultado, né? E a mãe aí representando também a matéria matriz, né, a matrix, a Virgo Mater, né, essa matéria virginal, né? E muito se tem falado também aí em relação aos veículos físicos aí no microcosmo, né, no ser humano, onde o homem tem o seu aspecto ativo, né, o aspecto masculino, e a mulher o aspecto feminino, né, dentro das características relacionadas a esses veículos físicos, no aspecto da natureza, né? E no astral, né, na condição emocional, esse papel se inverte, né, como se a mulher fosse o homem da relação e o homem a mulher. Nos planos mentais e espirituais há uma equivalência aí, uma equidade de atuação dos aspectos masculinos e femininos, né? E o sexo dos anjos nada mais são do que a presença dessas duas polaridades, né? Tanto o masculino como o feminino presentes. Agora, meus queridos ouvintes, nos aspectos dos planos superiores, né, o próprio gênero mental, ele vai se manifestar aí como um aspecto dual da mente, né? Na própria psicologia nós temos as teorias aí da mente objetiva e subjetiva, a mente inconsciente e consciente, a mente voluntária e involuntária, né? Então esse aspecto dual, os próprios hermetistas aplicam o princípio feminino como um aspecto aí receptivo, em receber as impressões, ao passo que o princípio masculino é dá-las ou exprimi-las, né? Então o próprio princípio feminino ele contenta-se com a geração de imagens mentais como impressões exteriores, e o princípio masculino com obra da vontade, né, em produzir criações mentais originais. Em nosso humor, ações, atitudes e nossas personalidades nós podemos expressar esses princípios em equilíbrio ou também em desequilíbrio. E assim, quando há, de certa forma, um desequilíbrio do princípio do gênero mental masculino, há um crescimento de poder tirânico, de dominação e obsessões através deste uso incorreto da vontade.
E o seu oposto, né, o princípio do gênero mental feminino, em desequilíbrio, ele vai se manifestar através da passividade, da falta de autodomínio, onde as nossas vidas elas se tornam determinadas pelos ciclos, né, e circunstâncias externas fora de nós, de nossa vontade. E o nosso verdadeiro progresso só é possível através do equilíbrio dessas duas energias do gênero, né, em si mesmo, nos relacionamentos e no meio ambiente, né, examinando aí o quanto estamos presentes em nossas vidas, né, o quanto sacrificamos para conquistar as nossas realizações, analisando o quanto estamos dando e o quanto estamos recebendo, né? Então vamos aí nos perguntando, né, a nós mesmos se essas energias estão adequadamente assim em seu devido equilíbrio, né? Então esses aspectos, este gênero está presente aí em todos os planos, em toda a nossa vida. E é de fundamental importância essa compreensão, né, e aplicabilidade adequada, né, principalmente no gênero mental, esses aspectos duais, né, que imperam em nós, né, o princípio feminino e o masculino. Então agradeço a todos, a atenção de todos, namastê. E ficamos aí para um próximo programa com uma nova temática aí que eu vou trazer à tona para o estudo, né, mais aprofundado das temáticas aí apresentadas. Um forte abraço a todos.